Cardápio do papo. Nunca tinha pensado em como seria, como é que é o processo para ter um porque papo, na verdade, assim. Igor, tem um outro aspecto que é o seguinte, o cardápio, sobretudo quanto mais antigo, ele te dá, ele é um termômetro muito interessante para você fazer uma análise da excelência do serviço prestado. Uhum. Então, por exemplo, a Varig, ela se transformou na maior empresa aérea do Brasil porque ela investiu na experiência do cliente, que é uma coisa que nem existia essa expressão na época. Ela falou, puxa, eu vou competir com a Pan American, que é a companhia mais poderosa do mundo, eu tenho que fazer um serviço melhor do que a companhia. Aí o principal executivo da Varig, o Rubem Berta, chegou para o dono de uma boate no Rio de Janeiro, chamada Vogue. Era um austríaco chamado Barão von Stuttgart. Ele gostava da comida do restaurante e falou, cara, vocês fariam a comida dos nossos voos para Nova York? O Barão falou, claro. Então a Varig começou a trazer a comida para os voos para Nova York, que vinham da boate Vogue do Rio de Janeiro, que era do Barão von Stuttgart. As pessoas que voavam falavam, nossa, foi uma refeição maravilhosa. Por uma comida boa tem que ter vinho bom. Então nos cardápios da Varig, no início dos voos para Nova York, os caras serviam Chateau Lafite, Bordeaux, tinto. Não era brincadeira, é um vinho hoje, sei lá, de 5, 6 mil euros a garrafa. Eles serviam no voo. Era tudo cristal, era tudo prata, era louça nos últimos anos no Oritac. Então assim, a Varig conquistou a fama de uma companhia boa com serviço para Nova York e espalhou esse padrão de qualidade, desceu e fez a fama da Varig. Então era outro mundo, era outra realidade. E o Fernando falou, e é bom lembrar, naquela época os voos eram voos praticamente de uma classe só, que era a primeira. Então tinha mais espaço, mais comissários por passageiro, né? Era realmente uma coisa incrível. Mas você trocaria aquela época por hoje? Não, né? Porque eu levo 9 horas para chegar em Nova York. Naquela época eu levava 17, 18 e tal, né? E eu chegava surdo, porque era o motor a pistão, a barulheira, eu ia voando no meio das nuvens, chacoalhando, vomitando. Então, assim, a gente olha pro glamour e esquece o perrengue. Né? Não era assim. Né? Você fala, era... Não. Uma delícia voar. Não era uma delícia. Assim, os aviões cheiravam a vômito. No final do dia, quando os aviões abriam a porta e iam para os hangares, a turma que trabalhava no avião falava, meu Deus do céu, porque ele passou o dia inteiro com gente vomitando a bordo. Porque eles iam assim, o DC-3 que o Fernando falou. Né? Então, é outra época, a gente esquece dessas coisas. A poltrona de primeira classe, eu peguei isso. Eu peguei um voo da Varig na primeira classe, que serviram churrasco no espeto. O cara cortando lá espetão, cortando picanha, e o francês atrás de mim gritando, ulala, c'est merveilleux, magnifique, tirando foto da picanha. Não estou falando da pré-história, estou falando de 1997. A gente fez um voo para Paris, na primeira classe da Varig, servindo isso daí. Mudou tudo. Mas assim, mudou o passageiro também. As companhias não têm glamour. Passageiro tem. O cara que entra de chinelo, de sandália, de jogue, naquela época você colocava gravata para voar. As mulheres iam de taieira. Era um evento, né? Era um evento, sim, né? E naquela época as pessoas tinham o dom da conversação, de conversar, de puxar o papo. É por isso que o Electra tinha o lounge. O lounge, atrás, né? Então, assim, era outro mundo. Então você fala, a Varig tinha que voltar. Não, a Varig não vai voltar. Aquela aviação não vai voltar, aquelas pessoas não vão voltar. E as regras da não aviação atuais também nem permitem isso. A aviação, imagina, você tem um espeto com uma faca num avião, isso não existe hoje. Não, é impossível isso acontecer dessa forma. Você cortar um churrasco no passageiro, dá uma turbulência, a faca escapa, cai na cabeça do cara. Não... Então, as regras atuais da aviação, elas não encaixam mais. Mas tinha coisas legais, né? A Transbrasil, ela servia feijoada. Servia feijoada. Quarta e sábado você embarcava e lá na Transbrasil. Vocês têm eu já vi lá o cardápio com a foda da feijoada. Eu comi muita feijoada a bordo de avião da Transbrasil. Então, assim, era outro mundo, eram outras companhias, era uma outra realidade, era uma outra realidade de preço. E por incrível que pareça, o pessoal fala do que não sabe, né? Fala, vá no Brasil, tá muito caro. Eu também acho que tá caro. Mas, na média, computado a inflação, enfim, computados todos os fatores econômicos, a aviação brasileira nos últimos anos chegou a ser 50%, computado todos esses fatores econômicos, né? Fazendo essa média, esse cálculo, não em valores absolutos, porque tem inflação, um monte de coisa. Mas a aviação, o preço da passagem, na média no Brasil, caiu a metade do que era há 25 anos atrás. Então, há 25 anos atrás, você tinha 20 milhões de viagens por ano no Brasil. Hoje você tem 100. Então, ainda que as pessoas falem, pô, R$2.000 para voar para o Rio de Janeiro, né? Eu acho caro. Mas aí, se você passa isso para dólar, fala, pô, dá $400. Bom, mas nós estamos no Brasil, ganhamos em real, não ganhamos em dólar. Mas a aviação é em dólar. Mas a aviação é em dólar. Então, a peça de reposição, o motor, o treinamento do piloto, o cap, enfim, tudo em dólar. Então, não tem como, né? O dólar está muito caro. E aí o pessoal reclama que não tem comida mais, não tem aquele glamour tal em voos nacionais, mas sim,
Eu já vi gente falar que uma azeitona não faz diferença. É só você fazer a conta, né? É uma azeitona por refeição, por voo multiplicado. Então, por 75 milhões de passageiros, quanto custam 75 milhões de azeitonas? Exatamente. Então, tudo faz diferença. O amendoim faz diferença. Claro que as companhias aéreas, cada vez mais, elas precisam, né, por conta da concorrência também, oferecer essa experiência ao cliente. Então, quando uma companhia aérea faz uma pintura especial, serve alguma coisa diferente, faz uma campanha, tudo isso é pensando, né, em atrair novos clientes. Em vez de voar naquela companhia, você vai voar na minha companhia. Mas tudo é custo. E para as companhias aéreas que a conta não fecha, um amendoim sim faz diferença. Não precisa ser que nem o filme dos Minions, né? Que você quer um amendoim, ele tira um amendoim e dá para o passageiro. Mas claro que você tem também que oferecer comida a bordo por conta de tempo de voo. Eu acredito que dificilmente a gente vai ver um voo internacional sem servir refeição a bordo por conta do tempo que o passageiro está lá dentro do avião, o cara tem que comer. Mas é tudo no limite do custo para a conta tentar fechar ou ficar mais próximo de menos prejuízo, né? A aviação comercial, infelizmente, é assim. Tem essa tudo na ponta do lápis, principalmente como o Wanda falou, dentro do Brasil, que o custo do Brasil é altíssimo, né? Fica muito mais difícil. Mas mesmo fora, eu nasci em 1964, a primeira vez que eu andei de avião foi em 79, com 15 anos. E eu lembro que a gente fez uma viagem para a Europa, naquele padrão, né? 10 dias, 22 países, né? Mas enfim... Mas eu lembro assim que meu pai chegou em casa e comemorou o fato de que ele conseguiu comprar 4 passagens de econômica. Porque realmente era, comparados os preços, assim, comprar as passagens já era mais da metade do custo da viagem. Então a turma reclama do custo hoje, ok, mas volta o relógio para aquela época. Mas a aviação está muito mais acessível. Muito hoje. mais. Muito a gente mais está com 100... Podia ser 250 milhões de passageiros por ano no Brasil. Tá? Com um pouco de boa vontade, um pouco de inteligência das autoridades brasileiras, a gente podia passar de 100 para 250 milhões de passageiros ano, sem muito esforço. Aí não ia ter infraestrutura, ok, a gente ia ter que fazer um investimento global, pensar nisso de maneira geral. Todo dono de companhia sabe que o jeito de ficar rico, ganhar dinheiro e fazer a empresa progredir é reduzindo o custo unitário da passagem. Reduz o preço da passagem que mais gente vai comprar. Os donos não deixam de reduzir o custo por ganância, é porque não dá. O Brasil tem uma base de custo que faz com que o mínimo que você pode cobrar para não perder dinheiro seja mais elevado do que os donos gostariam. Eles não são idiotas. E dá prejuízo. Né? E ainda assim você fica... Mas e outra coisa, você fala assim... Não, só para concluir. Tem uma coisa assim que você fala... Tá, esse é um problema do Brasil? Vou te dar uma informação, Igor. É informação, não é chute, tá? Antes da pandemia, a margem histórica da aviação comercial mundial, de quando decolou o primeiro voo em 1908, da DeLag, foi a primeira companhia aérea comercial da história, uma empresa alemã que voava dirigíveis e os Zeppelins, foi a primeira empresa aérea da história, antecessora da Lufthansa, a DeLag. Do primeiro voo da DeLag ao último voo que está pousando agora em Congonhas, antes da pandemia, a margem histórica da aviação era de 0,5% negativo. Ou seja, de cada 100 unidades monetárias, 100 reais, que as companhias aéreas vendiam no mundo todo, o resultado econômico financeiro para as companhias era perder 50 centavos. Então, se um setor trabalhou quase mais do que 100 anos e não aprendeu a ganhar dinheiro, tem alguma coisa errada aí, né? Você fica 100 anos batendo pênalti, né? Você bate 100 vezes e a bola não entra em nenhuma. Cara, vamos trocar de batedor? Não, é porque o setor é inerentemente difícil. Você não controla mais da metade dos teus custos, não tem a menor maneira de controlar, você está passível de enfrentar coisas não previstas. Guerras, problemas geográficos, físicos, erupção de um vulcão, alagamento e fechamento de aeroporto. Né? Isso não cabe em business plan nenhum de companhia aérea. Não dá para prever tudo isso. A maxi desvalorização de moeda, um ditador que assume, fecha um aeroporto, uma região, um poder, estoura a guerra na Ucrânia, você tem que desviar, não pode passar por cima. Não há oráculo, não há bola de cristal que consiga prever tudo isso. Então, como você está numa indústria em que você não tem como prever, não tem como controlar mais de 50% dos custos, e ainda por cima, né, você tem ciclos muito longos, né, entre aquisição e recebimento do produto, vamos dizer que a gente vai montar um restaurante, eu e você, vamos abrir uma churrascaria, porque eu já sei que você não gosta de peixe. Então eu vou amanhã no Ceasa, no Ceagesp, e eu compro 20 quilos de carne e à noite eu estou servindo. Você não compra um avião assim. Você compra um avião hoje para receber ele daqui a 8 anos.
Você não sabe o que vai acontecer com a tua moeda, com a moeda do país que vendeu, se você vai passar por choques econômicos, por planos. E assim, esses ciclos são longos. Então, assim, é uma profissão de fé. E isso você está falando do macro do negócio, mas também tem o dia a dia.